Qual seria a unanimidade que o Ocidente encontra? Qual o ponto pacífico que faz com que todas as culturas ocidentais elas se encontrem numa confirmação de não questionar umas às outras, a ponto de chegar a embates, até guerras? Que ponto é esse? Ora, nem a Terra está se chegando a um denominador comum, se é plana ou se é redonda. Existem movimentos aí que dizem que é plana. Então, nós no Ocidente não temos uma única certeza absoluta de nada. Temos tendências, temos hegemonias para determinados pontos de vista de interpretar a sociedade, de conduzir os estados. Dito isso, não há autoridade nenhuma, absolutamente de nenhuma das nações do Ocidente, para interferir em outras, a dizer que ali não está sendo aplicados os princípios altivos da civilização, porque em canto nenhum há unanimidade, ou seja, ninguém vai conseguir ser um agrado amplo, sempre vai ter divergências, discórdias, sempre vai ter quem não apoie e gente que não apoia de maneira violenta, perde as eleições e age de modo violento, por exemplo. Ou suas teses não são consagradas e age de modo violento. Então, não há autoridade nenhuma racional para que se interfira em outra nação, afirmando que a lei não está presente um interesse conjunto e coletivo, especialmente no caso da Venezuela, se há uma ampla gama da população que apoia o governo de Nicolás Maduro. Queiramos ou não, gostemos ou não, existem milhões de pessoas que apoiam o governo de Nicolás Maduro. E sem necessariamente, a gente sabe, terem benefícios. Muitos têm benefícios do regime, mas muitos sem ter. Então, é inacreditável uma ação drástica, dramática e extrema dessa, quando as divergências que ali existem fazem parte de toda a nação. De toda a nação, em todos os tempos, sempre houve divergências, sempre houve conflitos, e que eles se dão ao longo de muitos anos e através de décadas para se encontrar resolução. A pressa e a violência brusca traz um ônus maior do que um eventual bônus. Isso está provado o que aconteceu na Síria, no Líbano, na Síria, em outros países lá do Oriente, onde teve intervenções drásticas em nome da democracia e simplesmente arruinaram as nações. As nações foram arruinadas, muitas bombas. Então, no meu perceber, muito mais do que os interesses locais e de salvaguarda e bem-estar da população, está os interesses da indústria bélica econômicos. Os interesses pesam decisivamente para que governantes tomem esses propósitos de fazer guerras. Eles querem grana. É uma indústria de muito dinheiro, mexe com muito dinheiro, são milhões e milhões e milhões de dinheiros, cada míssil, cada contingente de soldados, orçamentos estrondosos. Eu tenho dito já de um tempo que se tem que criar no planeta, tem que criar um campo de provas para queimar míssil, para destruir míssil e saciar a vontade financeira desses gatunos da indústria da guerra, um campo de provas aí de se fazer todo tipo de explosão, de bombas, sem que haja inimigos reais. E aí eles vão parar de estar pressionando governantes, estados, para que as guerras ocorram, porque vão estar chegando dinheiro para eles. O mundo é praticamente sequestrado por sabe-se lá quantas pessoas que comandam a indústria da guerra e que faturam muito com isso, né? E aí tem as subindústrias conectadas, né? Uma delas a mídia, né? A grande mídia vai atrair um público grande porque mexe com
com as emoções mais fortes que um ser humano tem, que um indivíduo tem, o instinto de vida, né? Já está acontecendo ali no país vizinho meu, será que não vai acontecer comigo? Né? E aí as pessoas vão estar assistindo muita mídia, então vai anunciante, né? Outra indústria também que se beneficia disso é a indústria do audiovisual cinematográfica. Quantos não são os filmes de guerra aí que levam milhões de pessoas aos cinemas e depois são premiados em Oscars, etc. Então tudo isso é um conjunto de coisas que vem se repetindo há bastante tempo no Ocidente. É um enredo que se repete há bastante tempo. Maduro e a Venezuela é mais um dos cenários de guerra que se faz no mundo. Nem cabe fazer uma avaliação de julgamento histórico, assim, digamos, do Nicolás Maduro e do seu regime lá, porque ele é somente mais um dos tantos que são escolhidos aí nas tensões que o mundo tem. As áreas de tensões no mundo geram uns conflitos seríssimos, situações dramáticas que, se elas são pretextos para que ali entre a indústria da guerra e depois a indústria cinematográfica, durante a mídia, e depois também a indústria da construção civil, porque é muito, muito forte também, internacional, eles destroem tudo e quando já estão combinados já para orçamentos construírem aquilo que destruiu, pontes, edifícios, vilas, etc., estradas, eles estão lá construindo. Então, é um movimento econômico, é um interesse mútuo aí. E já foi Gaddafi, já foi Saddam, que são pessoas que tinham lá suas intrigas nacionais e que tinham suas maldades, assim, digamos, os seus desfeitos de governo, mas que o diálogo também faria resoluções a longo prazo, né? Só que o capital quer imediato, o lucro imediato. E os estoques de bombas e de mísseis e tudo mais está vencendo, está se vencendo nos armazéns. Eles não desmancham não, eles vão queimar aquilo ali para vender aos governos, para queimar os mísseis, para depois comprar mais mísseis, etc. Então é dramático isso, é muito lamentável. Essa cilada que o Ocidente entrou já faz quase 100 anos. Uma indústria que não devia nem existir, né? Não devia existir a indústria da guerra pesada, não devia existir isso, né? Daí que não se deve nem olhar o mérito do governo de Maduro, porque todo o país no mundo hoje, boa parte dos países, a maioria, encontra dificuldades enormes que os maculam, que os põem como algum fracasso de alguma medida. Os Estados Unidos é assim. Na Europa, vários países também têm situações dessa ordem. Na América Latina, na África, que se você faz uma lupa em determinado aspecto daquele país, da economia, da saúde, da educação, da cultura, em qualquer aspecto, ou mais de um aspecto, você vai encontrar ali uma tragédia, né? E faz parte de uma construção a longo prazo. Uma construção a longo prazo de superar as dificuldades. A Venezuela não é mais nem menos, nem o governo de Maduro, é o que percebo, não é mais nem menos do que qualquer outra nação. Existem até nações muito mais severas aí, governantes muito mais severos no mundo, que não são intocáveis, né? Então, é uma pena isso, a gente tem que assistir mais uma vez isso. Eu já assisti umas 6, 7 guerras dessas, acompanhei sofridamente umas 6, 7 guerras de pessoas inocentes, né? E são eleitos, né? Previamente eleitos como sendo os grandes malfeitores da humanidade, né? Que é outro aspecto das inconsciências do Ocidente, que tem que arranjar um culpado para poder fechar a equação do cenário, né? E eles fazem isso com muita maldade.